Esse é o terceiro jogo que eu fiz, e eu até gostei bastante do resultado. Mas até chegar aqui, eu quase acabei desistindo. Eu sou um artista que trabalha com storyboard e design de personagens, e já havia começado a me interessar sobre programação. Então eu pensei, por que não fazer jogos? Você tá falando sério? Mas acontece que programação não é muito o meu forte. E quando tentei fazer meu primeiro jogo, foi um pouco frustrante. Eu comecei pela Unity, porque todo mundo fala que é a mais usada, que é o padrão da indústria, que teria mais tutoriais para procurar. O que de fato até o momento é verdade. Depois de vários tutoriais, eu consegui fazer esse jogo aqui. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Honestamente, pro primeiro jogo, até que ficou ok, vai. Mas algumas coisas me deixaram meio pra baixo. Uma é que eu demorei muito pra fazer esse jogo, que é bastante simples. E eu sei que os jogos demoram pra fazer, mas esse sequer tem animação, sabe? Outro ponto que eu não consegui de jeito nenhum fazer ser jogável via web, só pelo executável mesmo. E por fim, ele não tem um botão de fechar. Eu só consigo fechar ele dando Alt F4. E sem falar que eu só sabia o básico de Python, e aprender C# foi horrível. Eu digo aprender entre muitas aspas. E então eu conheci a Godot. E eu senti que eu conseguia fazer isso. Aqui eu consegui sentir que eu poderia fazer um jogo. E então eu fiz o meu segundo jogo. Ele ainda era simples, mas era complexo o suficiente em relação ao meu primeiro jogo. Fazer o personagem andar e pular foi a coisa mais fácil, já que ele já havia com parte do script pronto. Eu só precisava aprender os macetes da engine. Aqui então ele andava, pulava, coletava, se deparava com inimigos, tinha até uma HUD bem simples. E olha só, ele já veio com botão de fechar. Colocar para jogar na web também foi bem simples, e o jogo não pesava quase nada. Conseguindo fazer isso, eu pude seguir para minha terceira tentativa de jogo. Esse de certa forma era parecido com o primeiro, mas peguei o conhecimento que tinha e fui tentando melhorá-lo. Aqui os cenários eram mais dinâmicos. Acrescentei Coyote Time, que é quando o personagem consegue pular mesmo depois de já ter caído, ou mais ou menos isso. Também coloquei uma mecânica de interação. Eu confesso que fazer essa plaquinha foi muito mais complicado do que eu imaginava. Nesse jogo eu coloquei uma mecânica de olhar para baixo, que eu achei que ficou bem interessante. Ela tem alguns bugs que quando fiz não sabia exatamente como arrumar, e ainda não sei. Por exemplo, aqui nessa área fica mostrando essa parte do cenário, essa parte que não tem cenário, né, aqui embaixo. E eu deveria corrigir isso, mas ainda não sei como. E também gostei de como ficaram os áudios de jogo, eu achei que ficou muito divertido. Enfim, eu ainda erro bastante, às vezes uso IA para corrigir algum bug, ou entender o que fiz de errado. E eu não recomendo usar IA para fazer todo o código, porque ao longo do tempo ela vai acabar mais te atrapalhando do que ajudando. No fim das contas não dá para fugir da programação. Mas se assim como eu, programar não é o seu forte, talvez você só esteja usando a ferramenta errada para você. Ou quem sabe você só precisa tentar mais um pouco. Se você quiser testar esses jogos e ver a diferença deles na prática, eu vou deixar os links deles aqui na descrição. E se jogar, me conta depois o que achou. Eu ainda erro bastante, mas continuo fazendo. Então se você também sente que não é bom o suficiente em programação ou em qualquer outra área do game dev, continua, mesmo errando.